Preste atenção com toda a força da sua alma, porque os céus estão emitindo um aviso urgente, um chamado que toca diretamente o seu espírito. Se eu te revelasse agora que o número 777 não surgiu diante de você por acaso, mas como um código sagrado, um anúncio divino de que um novo alinhamento começa exatamente neste instante, você acreditaria? Não foi uma coincidência, não foi sorte e não foi destino cego que te trouxe até este vídeo. O arcanjo Miguel se moveu. Ele está liberando uma ordem espiritual, um decreto poderoso voltado para a sua vida financeira, para aquilo que estava preso, parado, travado há tanto tempo. E a palavra de ativação, o Efata, o abre-te dos céus, será declarada diretamente sobre o seu caminho. Sim, esta é a palavra que rompe cadeados invisíveis, que destranca aquilo que parecia enterrado, que abre portas que nenhum ser humano poderia abrir. Eu sei que tem pessoas aqui que carregam um peso enorme na área financeira. Você luta, você trabalha, você se desdobra, mas o retorno nunca vem na proporção do seu esforço. Parece que sempre existe uma barreira, uma força contrária, uma trava espiritual impedindo a sua prosperidade de fluir. Você sabe, lá no fundo, que Deus preparou bênçãos para você, mas elas não chegam, ficam retidas, como se estivessem presas em um lugar inacessível, aguardando o momento certo para descer à terra. E esse momento é agora. O arcanjo Miguel, o valente guerreiro dos exércitos celestiais, se levanta neste exato segundo para decretar o fim desse ciclo de fechamento e escassez. A frequência 777 é o código da providência divina, o sinal da abundância decretada pelo próprio Pai. Permaneça comigo até o último instante, pois isso que acontece aqui não é uma simples oração, é um decreto espiritual. Se crê, clique no gostei. Se acredita, se inscreva no canal. E para dar legalidade espiritual a tudo o que será declarado aqui, escreva nos comentários: 777. Minha vida se abre. Escreva. Dê esse passo de fé. E agora, prepare o seu coração. Feche os seus olhos por um momento. Respire fundo. Deixe o ar entrar devagar, preenchendo os seus pulmões como se fosse a própria presença de Deus entrando em você. Solte o ar lentamente. Deixe ir a angústia, o medo, as preocupações que estavam apertando o seu peito. Acalme a sua alma, porque este é um instante sagrado. Este é o momento que foi marcado no mundo espiritual para você. Entre agora em espírito de oração. Concentre-se inteiramente na minha voz. Esqueça o mundo lá fora. Esqueça as vozes que te confundem, os problemas que te aguardam, as preocupações que drenam a sua paz. Neste momento, só existe você, Deus e a presença poderosa que está tomando conta deste ambiente. Elevamos agora o nosso pensamento ao Deus Altíssimo, o Criador de toda a riqueza, o dono de todo o ouro e de toda a prata, a fonte inesgotável da provisão eterna. Pai, em nome do Teu Filho amado, inclinamos o nosso coração diante da Tua grandeza. Tu és o Senhor da abundância. Tu és o dono de tudo que existe, e neste instante invocamos a presença gloriosa de São Miguel o Arcanjo, o guardião do trono, o líder do exército celestial, aquele cujo nome ecoa pelos céus. Quem como Deus? Chamamos pela tua força, Miguel, chamamos pela tua luz, pela tua espada, pela tua autoridade. Receba a nossa permissão espiritual. Receba a nossa fé como legalidade para agir. Entre nesta batalha. Pise nesta casa. Adentre nesta vida financeira que precisa de libertação. Entre com o brilho da tua espada e começa a operar o milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos o início da vitória. Declaramos o rompimento das correntes, o desfazer das amarras, o cair das muralhas invisíveis. E declaramos: o milagre financeiro começa agora. São Miguel Arcanjo, guerreiro de luz e defensor dos filhos de Deus,
apresentamos diante da tua espada flamejante a vida financeira desta pessoa que ora comigo agora. Tu conheces as guerras que ela tem enfrentado, os dias em que as portas se fecharam sem explicação, os momentos em que tudo parecia conspirar contra ela. Tu vês a exaustão de alguém que tenta, que luta, que batalha com honestidade, mas parece não sair do lugar. Esta pessoa tem sentido um peso espiritual que não sabe explicar. É como se uma força oculta sugasse suas oportunidades, desviando os recursos que pertencem a ela por direito divino. É como se uma muralha invisível tivesse se erguido entre ela e a prosperidade que Deus preparou. E por isso, São Miguel, colocamos tudo, absolutamente tudo diante da tua espada vitoriosa. As áreas que estão estagnadas, as áreas que precisam de urgência, os bloqueios que precisam ser quebrados, as promessas que parecem distantes demais. Esta pessoa sente que está andando em círculos, que trabalha, mas não vê frutos, que se dedica, mas nada anda, que planta, mas a colheita não chega, como se alguém tivesse amarrado o fluxo financeiro dela no mundo espiritual. Ela sabe, no fundo da alma, que não nasceu para viver na escassez. Ela sabe que foi criada para viver a promessa do melhor desta terra. Mas as promessas parecem travadas, distantes, como se fossem inacessíveis. Nós sabemos, Arcanjo Valente, que existem levantes, energias negativas, inveja, cobiça e olhares contrários enviados para tentar derrubar esta vida. Palavras lançadas, comentários carregados de maldade, julgamentos silenciosos, tudo isso tentando sabotar o brilho e a prosperidade dela. E essa pressão espiritual tem drenado suas forças, tem tirado sua paz, tem roubado o seu sono, tem colocado sobre seus ombros um cansaço pesado, um desânimo que parece impossível de explicar. Mas hoje, neste instante, diante da tua presença, Arcanjo Miguel, essa história muda. Essa dor não continuará. Esse ciclo não permanecerá. Hoje, a aflição se transforma em testemunho. Hoje, o lamento se transforma em vitória. Hoje, aquilo que estava preso começa a ser liberado no mundo espiritual. Há um segredo divino sendo revelado agora. O motivo pelo qual esta pessoa foi guiada até esta oração. O motivo pelo qual o 777 se acendeu como um sinal. Hoje, o decreto de abertura espiritual é liberado. A frequência do 777, o alinhamento do céu, o código da completude divina, começa a gerar sobre a vida dela como uma engrenagem perfeita, destravando o que estava bloqueado há anos. O Efata, a palavra de ativação espiritual, é a chave que São Miguel usa agora para destrancar tudo que estava fechado. O 777 é o sinal de que Deus está alinhando tudo. É o número que sela milagres. É o número da providência plena, da abundância total, da promessa cumprida. E por isso agora, com toda a fé e autoridade celestial, pedimos: ó São Miguel Arcanjo, levante a tua espada de fogo. A espada que dissipa a escuridão, a espada que corta correntes invisíveis, a espada que destrói trabalhos ocultos, palavras negativas e toda força contrária. Levante-a sobre esta vida agora, sobre esta casa agora, sobre esta família agora, sobre esta área financeira que clama por socorro agora. E comece a cortar. Corte tudo que impedia o avanço. Corte todo o laço que amarrava a prosperidade. Corte toda a energia enviada para causar ruína. Corte toda a sentença de miséria. Corte todo o decreto de derrota lançado sobre esta pessoa. Que tudo isso seja queimado pelo fogo da tua espada vitoriosa neste minuto. Desfaça trabalhos ocultos. Desmanche laços de inveja. Neutralize todo o olho gordo. Quebre toda a intenção maligna e transforme cada maldição em bênção multiplicada. Que o inimigo perca agora toda a legalidade que tinha. Que forças contrárias sejam expulsas. Que principados e potestades sejam retirados do caminho. Que tudo aquilo que o mundo espiritual tinha aprisionado volte agora,
para as mãos desta pessoa. O caminho dela está sendo limpo. O que era obstáculo está caindo. O que era impedimento está sendo destruído. O que era fechado está sendo aberto. A autoridade de São Miguel está sendo estabelecida. E quando ele se levanta, nenhuma força se sustenta. Nenhum inimigo permanece. Nenhuma muralha continua em pé. Assim como Jericó caiu, as muralhas espirituais que te cercavam estão ruindo agora. Neste exato momento, inicia-se a tua libertação financeira. O ciclo antigo se encerra. O novo tempo começa a nascer. São Miguel Arcanjo, neste exato instante em que tua espada continua flamejando sobre esta vida, pedimos que o céu avance mais um nível, porque o mundo espiritual está se movendo de forma poderosa. Há uma transformação acontecendo, mesmo que os olhos humanos ainda não percebam. Um corte profundo foi feito, um laço antigo foi quebrado, e agora começamos a tocar a dimensão das reconstruções, das devoluções e das reversões divinas. Arcanjo Miguel, tu sabes o quanto esta pessoa já perdeu na vida. Tu viste portas que se fecharam sem explicação. Tu viste oportunidades desmoronarem no último minuto. Tu viste alianças se romperem no momento em que mais eram necessárias. Tu viste o coração dela ser ferido por traições, promessas vazias e pessoas que só se aproximaram para sugar sua energia e sua prosperidade. E agora, diante da tua presença, pedimos que tudo aquilo que foi roubado volte. Tudo que foi tomado no mundo invisível, tudo que foi drenado por energias negativas, tudo que foi arrancado através de palavras malditas ou inveja, tudo que se perdeu em momentos de fraqueza, cansaço ou desatenção. Que o céu acione o decreto da devolução multiplicada. Porque quando Deus permite que algo seja tirado, Ele devolve em dobro, em triplo, em abundância transbordante. Arcanjo Miguel, caminhe agora pelos caminhos espirituais desta pessoa. Entre nos ambientes onde o nome dela foi falado com desprezo. Entre nos lugares onde a inveja tentou derrubar sua sorte. Entre nas conversas onde sua vida financeira foi amaldiçoada. Entre nos pensamentos que tentaram sufocar sua fé. Entre nos sonhos que foram sabotados, nos projetos congelados, nos planos interrompidos. E declare com tua voz de comando: nada que pertence a esta pessoa permanecerá preso. Nada. Que essa palavra ecoe no mundo espiritual. Que demônios ouçam. Que forças contrárias recuem. Que paredes de resistência desabem. Que caminhos que nunca se abriram comecem a se desfazer como fumaça diante do teu sopro. Agora, São Miguel, pedimos uma coisa ainda mais profunda. Restitui o tempo perdido. Quantos dias esta pessoa chorou em silêncio? Quantas noites ela perdeu o sono planejando uma saída? Quantas vezes se sentiu sozinha, cercada de dúvidas e medo? Quantas vezes quis desistir porque tudo parecia travado? Mas hoje, tu entras com a força que restaura o que parecia impossível. Restaura a motivação, restaura o ânimo, restaura o brilho interno, restaura a força espiritual, restaura a capacidade de sonhar de novo, e que todo o tempo roubado seja devolvido na forma de oportunidades gigantes. Oportunidades que quebram ciclos, oportunidades que mudam histórias, oportunidades que elevam alguém a um novo patamar financeiro e espiritual. Agora, Arcanjo Miguel, levante o estandarte da prosperidade divina sobre esta vida. Que a bandeira da vitória comece a tremular sobre a cabeça desta pessoa. Que onde antes havia medo, agora exista coragem. Onde havia escassez, agora exista abundância. Onde havia atraso, agora exista aceleração. Onde havia bloqueio, agora exista passagem. Onde havia opressão, agora exista autoridade. E o 777, o número que selamos na oração anterior,
começa agora a se expandir. Ele se torna um código espiritual que abre portais, que muda atmosferas, que atrai o que estava distante. A energia do 777 é ativada como um ímã celestial e começa a puxar para a vida desta pessoa dinheiro que estava perdido, soluções que estavam escondidas, pessoas certas, caminhos prontos, oportunidades inesperadas, contratos, prosperidade e portas improváveis. O impossível se torna possível, o distante se torna próximo, o bloqueado se torna liberado, o travado se torna destravado, o que era difícil se torna acessível. Porque São Miguel está à frente, e onde São Miguel toca, nada permanece igual. E então declaramos: o que estava parado começa a andar, o que estava travado começa a fluir, o que estava escuro começa a iluminar, o que era caído começa a se levantar. A energia muda, o ambiente muda, a vibração muda. A rota da sua vida financeira muda a partir desta parte da oração. O céu não está apenas se movendo, ele está se abrindo. E esta pessoa está entrando em um ciclo de prosperidade que nada, absolutamente nada, poderá impedir. São Miguel Arcanjo, neste momento em que tua presença se torna ainda mais forte, mais nítida e mais luminosa, avançamos mais um passo profundo dentro desta jornada espiritual, porque sabemos que, a cada parte desta oração, camadas vão caindo, pesos vão desaparecendo e portas vão se abrindo como se o próprio céu estivesse reescrevendo o destino desta pessoa. Agora, Arcanjo Miguel, pedimos algo que poucos têm coragem de pedir. Pedimos clareza espiritual absoluta. Pedimos para enxergar além do cenário atual. Pedimos para ver o que está escondido, o que está distorcido, o que está camuflado. Quantas vezes esta pessoa foi enganada pela aparência das coisas? Quantas vezes acreditou que estava fracassando, quando na verdade Deus estava preparando o terreno? Quantas vezes interpretou o silêncio como abandono, quando na verdade era proteção? Por isso, São Miguel, rasga agora o véu da confusão. Ilumine a mente desta pessoa. Ilumine o coração dela. Mostre a verdade sobre suas finanças, sobre seus caminhos, sobre suas oportunidades. Mostre de onde vêm os bloqueios. Mostre quem realmente está com ela. Mostre quem não está. Mostre o que vale a pena continuar e o que precisa ser encerrado. Porque prosperidade não é só chegar, é saber onde pisar, é saber para onde ir, é saber com quem andar e é ter proteção divina sobre cada decisão. Agora, Arcanjo Miguel, entra mais fundo ainda. Tira dessa vida todo medo de perder, tira todo medo de falhar, tira todo medo de tentar. Tira o medo da escassez, o medo da falta, o medo do amanhã, porque esta pessoa já viveu anos carregando inseguranças que não pertencem a ela. Ela cresceu ouvindo que não tinha valor, ela foi condicionada a aceitar pouco, ela foi moldada a viver no limite, ela foi treinada a lidar com sobras. Mas hoje, diante da tua espada, tudo isso cai. Cai como correntes antigas que nunca pertenceram à sua alma. Agora, Arcanjo Miguel, declaramos com autoridade: esta pessoa não nasceu para a escassez, ela não nasceu para migalhas, ela não nasceu para viver na borda do impossível, ela não nasceu para viver apertada, cansada e com a mente pesada. Ela nasceu para a abundância, para a fluidez, para a leveza, para a prosperidade que vem do alto, para portas abertas que ninguém pode fechar, e para viver em um nível onde o medo não toca e a falta não se sustenta. E neste instante, São Miguel, pedimos a ativação do novo caminho financeiro. Um caminho que não depende de sorte, não depende de coincidência, não depende de circunstâncias humanas. É um caminho guiado, alinhado, protegido,
abençoado, selado pela tua força. E enquanto esta oração continua, pedimos que os passos desta pessoa sejam conduzidos com precisão divina. Onde ela colocar as mãos, que prospere. Onde ela der um passo, que floresça. Onde ela decidir investir, que se multiplique. Onde ela se levantar, que a vitória a acompanhe. Porque a partir desta parte da oração, não é mais ela caminhando sozinha, é o céu caminhando com ela. E agora, Arcanjo Miguel, pedimos o último movimento desta etapa. Ativa o brilho da prosperidade, o brilho que atrai, o brilho que abre portas, o brilho que faz oportunidades enxergar esta pessoa, o brilho que faz o impossível se aproximar, o brilho que transforma a vida financeira em uma construção firme, sólida e abençoada. Que esse brilho se manifeste na mente, nas palavras, nas decisões, na energia e no destino desta pessoa. E assim declaramos: a partir de hoje, a prosperidade não está vindo, ela já chegou. Ela está aqui, ela está se movendo, ela está tomando forma. Ela está tocando a vida desta pessoa de maneira irreversível, e nenhuma força contrária poderá impedir. Se esta oração tocou o seu coração, então permaneça com a gente. Aqui, cada palavra é uma semente espiritual. Cada oração é um passo de vitória. E cada vídeo é um movimento do céu sobre a sua vida. Se inscreva no canal Riqueza de São Miguel Ativada. Seu gesto de fé ao deixar o like, comentar e compartilhar esta oração abre caminhos que você nem imagina. Quando você compartilha, você ilumina alguém que talvez esteja no limite, precisando exatamente desta palavra. E declare nos comentários, com autoridade e fé: hoje São Miguel ativou a minha prosperidade. A sua caminhada não termina aqui, ela está apenas começando. E eu estou com você até o fim.